Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Vasco! Barca de saída do Vasco. Fernando Diniz pode puxar a fila no Cruz Maltino e começar a reformulação ainda em 2021. O Vasco da Gama entrou em campo neste último final de semana para honrar mais um compromisso importante em rodada válida pelo Brasileirão da Série B. Em jogo de muita confusão, dentro e fora das quatro linhas, o Cruz Maltino sofreu uma goleada e deixou escapar suas chances de acesso na atual temporada. O adversário da vez foi o Botafogo, em clássico disputado no estádio de São Januário e que terminou com a vitória dos visitantes pelo placar de 4-0. O técnico Fernando Diniz chegou ao Vasco com a missão de colocar novamente o clube na elite do futebol brasileiro e até conquistou alguns resultados importantes inicialmente. A equipe, no entanto, não conseguiu manter o ritmo e irá permanecer no Brasileirão da Série B por mais uma temporada. A goleada sofrida no clássico aumentou a pressão em cima do técnico, que poderá deixar o clube antes mesmo do fim do seu contrato. Fernando Diniz é alvo de críticas dos torcedores e também não é mais uma unanimidade entre os dirigentes nos bastidores. O Vasco tem uma longa lista de jogadores em fim de contrato e poderá acabar não renovando o vínculo de alguns nomes importantes do elenco. A permanência na Série B irá reduzir o poderio financeiro da equipe no mercado da bola e sua possibilidade de oferecer bons vencimentos aos atletas. Germancano é um dos nomes com futuro indefinido no Vasco e poderá deixar o clube muito em breve. O argentino ainda não definiu onde irá atuar na próxima temporada e tem contrato somente até dezembro. Hoje o goleador embolsa algo em torno de R$250 mil mensais. Se ficar, Cano teria que receber bem menos. Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião sobre o atual momento? Na sua opinião, você acha que Fernando Diniz deve permanecer como o técnico do Vasco para a próxima temporada? Sim ou não? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação aí ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Galvão Bueno se comove com entrevista de Nenê no Vasco. O apresentador e narrador Galvão Bueno afirmou que foi uma das melhores entrevistas dos últimos tempos. A entrevista do meio-atacante Nenê, após a goleada sofrida pelo Vasco da Gama para o Botafogo no último domingo, dia 7, a partida acabou deixando ainda mais difícil o acesso do Clube Cruz Maltino à Série A do Brasileirão. Durante o programa Bem Amigos, desta segunda-feira, dia 8, o narrador e apresentador Galvão Bueno exaltou o jogador de 40 anos de idade, Foi realmente marcante o choro de Nenê. Aos 40 anos, ele não precisa mais jogar futebol, iniciou o narrador, Ele tem uma carreira vitoriosa, não tem origem no Vasco, vem de Jundiaí. Ele dar entrevista aos prantos é uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos. O Nenê é uma pessoa muito bacana, disse Galvão Bueno. O Vasco vive o pior momento de sua história ao ser goleado por 4-0 para o Botafogo em São Januário e praticamente confirmar a permanência pelo segundo ano consecutivo na Série B. Na saída de campo, o meia Nenê se emocionou ao falar sobre a situação e disse que, como da primeira vez, irá permanecer até o clube voltar à elite do futebol brasileiro. Estamos juntos aqui dentro, ninguém está separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Estou assim porque é a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei, mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou baixar a cabeça, sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual a primeira vez, disse o atleta. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião sobre o meia Nenê? Você acha aí que o jogador conseguirá levar o Vasco de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião em relação aí
ao meia Nenê. Vasco deve ter poucas mudanças para o jogo contra o Vitória. Riquelme está de volta. O técnico do Vasco da Gama, Fernando Diniz, deve manter a mesma base que entrou em campo na goleada para o Botafogo. O Vasco recebe o Vitória nesta quarta-feira, 10 de novembro, depois de ter jogado a toalha na briga pelo acesso à Série A, que agora virou uma missão impossível. A partida será às 21h30 em São Januário, válido pela 35ª rodada da Série B. Vindo de uma rodada desastrosa, com uma goleada por 4-0 em casa para o Botafogo e as chances de acesso à Série A se tornando nulas, o Vasco tentará finalizar a temporada com vitórias para apaziguar a relação com o torcedor. Uma temporada decepcionante, sem brilho e sem vontade de subir, que agora terá o trabalho de Fernando Diniz como norte. Hoje, o Vasco ocupa a 9ª posição com 47 pontos, restando agora 4 partidas, contando com a contra o Vitória. Depois de Vitória, encara o Vila Nova, Remo e finaliza com o Londrina. E já o Vitória segue na sua luta para fugir da Série C, sendo hoje o penúltimo colocado com 34 pontos, 4 atrás do primeiro time da zona de rebaixamento, o Brusque, que tem 38. Suas últimas partidas foram um empate por 1-1 contra o Avaí, uma derrota por 1-0 para o CSA e outro empate contra a Ponte Preta, sem gols. Sendo assim, a provável escalação do Vasco deve ser Lucão, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme na defesa, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel no meio de campo, Morato, Nenê e Cano como trio de ataque. E aí, torcedor cruzmaltino, você aprova a provável escalação montada aí por Fernando Diniz para a partida contra o Vitória na quarta-feira pela 35ª rodada da Série B? Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.